Salmos de número 9. Leia o texto sagrado. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito, a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os inimigos, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está sentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Tema da nossa mensagem nesta oportunidade é: o Senhor julgará os povos com retidão. No texto aqui do salmista, no seu cântico, sim, porque os salmos, ele é um cântico, né? Uma adoração, um louvor diante do Senhor nosso Deus, e a adoração do salmista aqui diz respeito ao Senhor ter aí, então, livrado a sua alma da morte. Então ele estava se expressando numa alegria imensa diante do Senhor, saltando de alegria, de prazer, querendo contar aí para todos os povos a respeito do Altíssimo. Qual a razão de tanta alegria no coração do salmista? Era porque Deus havia feito os inimigos retrocederem. Eles caíram, pereceram diante da face do salmista. O Senhor, ele sustentou o direito e a causa. O Senhor também aqui se assentou no tribunal, então, para julgar justamente. Quando nós olhamos para esse texto aqui, irmãos, naquela ocasião eram inimigos realmente nações, povos, às vezes pessoas, grupo de pessoas que atacavam realmente um indivíduo como salmista. No entanto, nós temos nestas oportunidades dos cânticos, das expressões desses homens, também o elemento profético contido nos textos aqui registrados, tá bom? Em meio àquela adoração, eles, mesmo que não soubessem, mas eles já estavam profetizando o que o Senhor faria no mundo geral, né? Tanto no físico quanto no espiritual. Porque toda a adversidade, toda a dificuldade, toda investida de inimigo, primeiro tem-se o início no mundo espiritual. Tudo começou aqui. Todas as diversidades pelas quais os homens passam, a origem de tudo é o pecado. Quando o homem foi lançado fora da presença de Deus, e eu falei bastante essa semana sobre esse tema com vocês. Se você não ouviu, vá lá no YouTube e procure os vídeos lá, por favor, e ouça as mensagens dessa semana, tá bom? E lá você vai perceber isto, que Deus, ele nos chamou bastante atenção com relação a esse tema. E aí então nasce o pecado no ser humano, e isto causa um transtorno no meio da sociedade,
E daí o homem, distanciado de Deus, sem a orientação de Deus, o homem vai se inclinando cada vez mais ao mal e formando aí grupo de pessoas totalmente afastadas do Senhor. E com o passar do tempo, Deus ele foi se revelando a algumas pessoas. E estas, dentro da sociedade, que tiveram uma experiência com Deus, alcançaram a graça, o favor de Deus, começaram a ter uma vida diferente das demais. A maioria estavam afastados de Deus, longe do caminho de Deus. Mas, no meio dessa sociedade afastada, no meio dessa sociedade corrompida, no meio de homens ímpios, Deus sempre levantou aqueles que eram seus. E estes aqui, então, eram oprimidos, eram perseguidos, eram maltratados. Por quê? Porque estavam andando na contramão dos demais. Até porque, um tempo atrás, andavam de acordo com aquele outro grupo, mas agora não, romperam os relacionamentos, romperam-se a cooperação com eles, e agora tomaram um propósito de servir a Deus, de andar diante de Deus. Porém, então, arrumaram para si inimigos na terra, pessoas que os perseguiram por demais. E agora, o salmista, ele enxerga, ele contempla um grande livramento de Deus. E ele diz, o Senhor, ele está sentado no seu tribunal. O Senhor se assentou para julgar justamente. O que nós temos aqui? A visão de que um dia Deus, ele vai tratar tudo isto que está acontecendo. Por ora, os inimigos parecem prevalecer. E conforme nós lemos aqui no verso de número 6, diz: ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrasastes as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Ou seja, olha, passou sobre cidades, inimigos queimaram, colocaram a fogo, e tanta coisa ruim aconteceu. Os inimigos estavam no auge, pareciam que estavam tendo mais força, mais poder, e aqueles que serviam a Deus estavam ali abandonados, esquecidos. Mas, verso 7, o Senhor está sentado perpetuamente. Preste atenção, os inimigos, eles com a sua força, com o seu poder, eles sempre vão passar, porque sempre aparece um inimigo maior do que o outro, mais poderoso do que o outro, que os vence também, e que os derrota também. Mas o salmista está colocando o nosso Deus como aquele que está sentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para julgar, e ele mesmo julgará o mundo com justiça, ele julgará os povos com retidão. Então haverá um momento em que Deus vai colocar na balança tudo isto que está acontecendo. E a igreja está pregando, a igreja está anunciando, nós estamos proclamando, haverá um dia em que acontecerá o juízo final. Apesar de o Senhor, ele já está executando isso, dia após dia, o Senhor tem trazido juízo sobre a face dessa terra. Deus, ele tem, e o Senhor está indo contra as pessoas que têm feito males, que tem desrespeitado aí as leis, os princípios, os mandamentos. Sim, o Senhor já está julgando. Pessoas já estão passando pelo julgamento do Senhor. Todavia, ainda existe um dia em que o Senhor vai estabelecer definitivamente o seu trono e vai julgar então os povos, como aconteceu na época de Noé, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, como aconteceu na época em Jerusalém. O Senhor trouxe julgamento. O Senhor sempre traz, porque a palavra é pregada, é anunciada, o evangelho está sendo anunciado, mas os homens preferem mais as trevas a preferir a luz. Por que preferem mais as trevas? Porque as suas obras são más e eles não querem vir para a luz a fim de que as suas obras não sejam reveladas e não apareçam.
Mas haverá um dia em que o Senhor vai colocar, e daí tudo que está escondido vai vir à tona, e o Senhor então julgará com justiça. E naquela ocasião vai ser um tormento, vai ser gritos. Imagina a época de Noé, em que muitos não acreditavam no que Noé estava fazendo. Esse maluco está fazendo essa arca, construindo esta arca e dizendo que vai chover, que vai inundar. O que é chuva? Sendo que naquela ocasião nem chuva havia. Eles não sabiam o que era isso. Mas estava sendo anunciado. E o dia chegou em que começou realmente a chover. E os rios começaram a subir. E aqueles homens começaram a fugir de enchente. Até que subiram no monte mais alto e a água estava subindo. Então, qual que era o lugar para eles buscarem refúgio? Lá em Noé. Vamos atrás de Noé, vamos lá na arca de Noé. Noé estava certo, é verdade, agora está acontecendo. Mas quando lá chegaram, a arca havia sido fechada por lado de fora, pelo Deus Todo-Poderoso. A oportunidade de você escapar de um juízo de Deus é este aqui, é este momento, é agora o momento da salvação. É o momento de você dar atenção à pregação da igreja. Aqueles homens não deram, desacreditaram, zombaram de Noé, até que veio o dilúvio e pegou a todos. Pegou a todos. E o Senhor Jesus, na época que pregava na terra, ele, tomando esta mesma palavra de Noé, alertou aqueles da sua sociedade, da sua época, dizendo: vocês são como aqueles da época de Noé, a geração de Noé, que casavam, davam-se em casamento, vendiam, compravam, até que o dilúvio os tomou de surpresa. A vinda do Filho do Homem vai se dar como um ladrão de noite. Como um ladrão de noite. Não é que vai acontecer à noite, é uma comparação. Porque se alguém esperasse, ou esperaria então aí, se alguém estivesse esperando um ladrão entrar na casa, estaria vigiando, tomando cuidado. Mas um ladrão também não vem na hora que você está esperando. É na hora que você menos espera, lá está ele, furtivo. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Está sendo anunciado, está sendo avisado. Mas naquele dia haverá um tormento muito grande. Mas e para aqueles que creem? E para aqueles que têm andado na presença de Deus? Aí nós entramos no verso de número 9 dos Salmos de número 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Aqueles que conhecem o nome do Senhor, estes aí terão o Senhor como alto refúgio, uma fortaleza, o lugar onde estarão seguros. O juízo de Deus vai vir. Ai daquele que não conhecer o nome do Senhor. Aquele a quem o Senhor não se revelar a ele. Este estará condenado. É por isso que nós estamos pregando o nome do Senhor Jesus. Em Jesus Cristo há salvação. Ele é o Salvador. Ele é a porta de escape. Ele é aqui o caminho de volta para Deus. Corra para Jesus, venha para Jesus rapidamente. O teu tempo está acabando, o teu tempo está terminando, o juízo vai se estabelecer. E quando se estabelecer, tu terás um advogado diante do tribunal do Deus Todo-Poderoso. Pois é, o advogado é hoje. É tempo de você ter um advogado contigo para poder te justificar diante do juiz. Hoje, ele, o Senhor Jesus, é o teu advogado. Mas naquele grande dia, ele vai estar sentado no tribunal e ele será o juiz. E daí você estará complicado. Então o tempo é agora. Você quer fazer parte desse grupo de pessoas que tem o Senhor como seu alto refúgio?
o seu socorro bem presente na hora da angústia. Eis aí o tempo oportuno, eis agora o tempo da salvação. O Senhor está a te chamar, o Senhor está lhe dando esta oportunidade, porque haverá um dia em que o Senhor estará sentado no sublime trono e julgará as nações com retidão e com justiça. Naquele dia não haverá tempo mais para escapar. Aí vai ser choro, lamentos, gritos e muitos ais. Mas você pode garantir hoje a tua salvação, recebendo Cristo Jesus como o teu único e suficiente Salvador, o Salvador da tua alma. Entregue-se a Cristo hoje. Receba paz, receba perdão e receba a salvação em nome de Jesus. Amém.